Olá, bebezão! Professor Augusto Melo na área e a gente vai desenrolar física. Vem desenrolar física comigo, vem? Hoje a gente vai começar a estudar cinemática, a parte dos movimentos, mais particularmente o movimento uniforme. Mas antes vamos relembrar um pouquinho quais são os movimentos que a gente vai estudar. Quando eu tenho os movimentos, ele pode ser um movimento variado. Qual é a característica desse movimento variado, professor? Movimento variado, ele vai ter uma velocidade variável, essa velocidade vai estar variando o tempo inteiro, e ele vai ter uma aceleração constante, diferente de zero. Vai ter sempre uma taxa de mudança de velocidade constante. Mas no movimento uniforme, que vai ser o alvo do nosso estudo hoje aqui, a gente vai desenrolar contigo o movimento uniforme, a velocidade vai ser constante e não nula, tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero a gente vai estar com o repouso, e a aceleração tangencial vai ser nula. Não vai haver taxa de variação de velocidade. A velocidade vai estar sempre com o mesmo valor o tempo inteiro. Ora, qual é a consequência disso? O móvel ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Como assim, professor? Vamos pegar aqui uma ideia de uma trajetória. Observa, de menos 10 até zero, eu estou tendo um espaço de quanto? De 10 metros. Se gastar um tempo 1, digamos de 2 segundos, se o intervalo de tempo 2 também for de 2 segundos, a gente vai ter o mesmo deslocamento de 10 metros. Então, no movimento uniforme, o móvel sempre percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, grava isso, você vai diferenciar o movimento uniforme, você vai identificar que o movimento é uniforme, quando, para o mesmo intervalo de tempo, a distância percorrida vai ser sempre igual. Ora, se nós fizermos aqui uma trajetória, uma orientação desse espaço, de onde o meu móvel vai estar saindo, de onde a gente começar a desenrolar esse movimento, eu vou ter o espaço inicial, a posição inicial. O ponto zero da minha trajetória vai ser sempre chamado de origem dos espaços. Então, origem dos espaços, sempre a posição zero, o espaço inicial vai ser aquele espaço de onde o meu móvel começa o movimento. Vai ser aquele espaço aonde a gente vai ter um tempo inicial nulo. Qual vai ser, então, a variação do espaço pelo tempo? Essa taxa de deslocamento eu vou chamar de quem? De velocidade escalar média. Então, quem é essa velocidade? É o deslocamento dividido pelo tempo. Quando a gente trabalhar com esse deslocamento, basicamente nós vamos ter 3 sistemas de unidades. Sistema internacional ou sistema MKS. A gente vai trabalhar com espaço em metros e o tempo em segundos. Então, a unidade de velocidade vai ser 1 metro por segundo. Sistema CGS, centímetro, grama, segundo. No CGS, nós vamos ter a medida em centímetros por segundo. E usualmente, ora, quando você faz uma viagem, em um determinado instante, se você observar as placas que tem na rodovia, elas são medidas em que? Elas são dadas a unidade de velocidade em que? Ora, em quilômetro por hora, que é o nosso sistema usual. É o mais comum que a gente está habituado. Então, como é que eu transformo essas unidades? O mais comum vai ser a gente transformar o sistema internacional para o sistema usual e vice-versa. Toda a vida que eu tiver em metro por segundo e eu quiser expressar o meu resultado em quilômetro por hora, basta que eu multiplique por 3,6. Professor, 3,6 de onde? 1 quilômetro são 1.000 metros e 1 hora, 3.600 segundos. 3.600 dividido por 1.000 vai dar o 3,6, que é o fator de conversão. Se eu tiver em quilômetro por hora e chegar a metro por segundo, eu faço o inverso. Do maior para o menor, eu divido, para o resultado ficar menor. E do menor para o maior, eu multiplico. De tal modo que, a cada metro por segundo, eu vou ter o correspondente a quanto? 3,6 km por hora. Como aqui tudo é desenrolado, num passe de mágica, nova lousa surgindo. Função horária do movimento uniforme. Ora, a gente vai representar matematicamente esse movimento. Como é que eu represento matematicamente esse movimento? Nós já vimos a velocidade média. Quem é a velocidade média? Velocidade média vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. Mas quando eu tenho um movimento uniforme, eu também posso representar através de uma função matemática.
E a função diz para mim que a posição final do meu móvel, o espaço final, vai ser o espaço inicial mais a velocidade vezes tempo. A gente vai lembrar da formulazinha do só sorvete. Então, o movimento uniforme a gente vai trabalhar com o só sorvete. Agora, eu vou precisar também classificar esse movimento. Vários estados do Brasil têm avenidas com referencial, tipo Avenida Leste-Oeste, Avenida Norte-Sul. Avenida Norte-Sul, você tem Campinas, você tem Goiás. Então, várias cidades têm esse tipo de avenida. Imagina então que você tem dois carros, na Avenida Norte-Sul, um carro A e um carro B. Suponha que o carro A esteja indo no sentido de norte para sul, ele está no sentido do próprio nome da avenida. E vamos considerar um carro B de sul para norte. E aí, galera? Muda o nome da avenida quando o carro está em sentido contrário? Por acaso o carro A está na Avenida Norte-Sul e o carro B está na Avenida Sul-Norte? Ou se fosse Leste-Oeste, ia ter Oeste-Leste e Leste-Oeste? Não, não é isso? Então o que é que acontece? A gente vai fisicamente dizer que o carro que está se deslocando a favor da trajetória, ele vai estar com velocidade positiva. Então ele vai estar em movimento progressivo. E o carro que estiver indo de sul para norte, ele continua na Avenida Norte-Sul, só que agora a gente vai dizer que a velocidade dele vai ser negativa. Nós vamos dizer que esse movimento vai ser retrógrado. Então, velocidade positiva, movimento progressivo a favor da trajetória. Velocidade negativa, movimento retrógrado, contrário à trajetória. E graficamente, se a gente for representar a velocidade em função do tempo, detalhe, no movimento uniforme a velocidade é sempre constante. Eu coloquei aqui para você um gráfico de um movimento variado, porque essa regra vale para qualquer tipo de movimento. Então, se eu tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, a área do gráfico vai me dar exatamente o deslocamento. Eu vou ter que essa área, ela vai ser numericamente igual, professor, que é N em cima do igual, que tem o mesmo valor numérico, que tem o mesmo número de quem? Do deslocamento. Então, se eu tiver uma área aqui acima do zero, positiva, e uma área abaixo do zero, ela vai ser negativa, o deslocamento vai ser a subtração, vai ser a área 1 menos a área 2. Agora, a distância percorrida pelo meu móvel vai ser a soma modular, vai ser a soma da área 1 mais a área 2, sem a gente levar em conta o sinal. E quando é que eu vou ter essa diferença, professor? Quando é que vai ter a diferença do deslocamento para a distância percorrida? Vem cá, ó, aqui. Se por acaso ele pedir para você a velocidade média vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. Se o exercício pedir para você a rapidez do móvel, a rapidez é a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Se o movimento for retilíneo e uniforme, distância percorrida e deslocamento vão ser numericamente iguais, vão ser a mesma coisa. Então não vai haver diferença entre velocidade média e rapidez. Mas fique atento, vamos lá, presta atenção aqui, fica atento a isso. Quem é a velocidade média? Deslocamento pelo tempo. Quem é que vai ser a rapidez? Distância percorrida pelo tempo. E se a gente tiver uma questão de encontro de móveis? Se eu marcar um encontro com você, qual é a única possibilidade de eu conseguir encontrar contigo? Ora, se nós estivermos no mesmo local. Então, sempre que eu tiver um encontro de móveis, eu vou igualar as duas funções horárias. E Augusto, se nós tivermos uma ultrapassagem? Ora, bebezão, na ultrapassagem, você pode ter ultrapassagem de ponto material. Por exemplo, um carro ultrapassando um poste. Ou mesmo um trem ultrapassando um sinal, um sinaleiro. Quem é que vai ser o tempo gasto? Vai ser o espaço daquele móvel em consideração, no caso, o espaço do trem ou o espaço do carro, dividido pelo tempo. Ou a moto ultrapassando uma ponte, vai ser o espaço da ponte pelo tempo. Mas se você tiver corpos extensos envolvidos na história, exemplo, um trem atravessando uma ponte, quanto é que vai durar essa ultrapassagem no movimento uniforme? Vai ser o espaço do trem mais o espaço da ponte dividido por esse intervalo de tempo. E relembrando para a gente fechar, a velocidade média vai ser o deslocamento pelo tempo,
a rapidez, distância percorrida pelo tempo e a função horária do movimento, só sorvete. Espero ter esclarecido as tuas dúvidas de movimento uniforme. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço para você. Vamos continuar desenrolando a física.